Bom, boa noite a todos. Como de costume, aqui às quartas-feiras, a gente está dando seguimento aqui com os últimos capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje a gente vai estudar o capítulo 27, Mediunidade Transviada. Capítulo 27. Descer a noite totalmente, quando penetramos estreita sala, em que um círculo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se imiscuíam ali, em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrando superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Esse aqui foi um pouco que a gente estava comentando na semana passada, né? Da vibração, né? Aqueles espíritos estão num grau mais elevado, que estão em um grau de vibração superior, eles podem perceber aqueles que estão em vibração inferior, mas os que estão em vibração inferior não conseguem perceber a presença deles. Então, como ele diz aqui, tanto os espíritos desencarnados como os encarnados não conseguiam sintonizar com ele. Os desencarnados não conseguiam nem vê-lo, nem perceber a presença deles, porque estavam vibrando vamos dizer, numa dimensão diferente. Aquilo que a gente tinha comentado, também é a lei de sintonia. Ante as interpelações do nosso orientador, informou algo desencantado. Por enquanto, nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance. Mobilizamos livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou contra as duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e tensos. 2 médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano, os quais, segundo minhas primeiras impressões, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes ou metediços. O fenômeno da psicofonia era ali geral. Os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente, alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares. Raimundo, um dos comunicantes, sob as vistas complacentes do diretor da casa, conversava com uma senhora, cuja palavra leviana inspirava piedade. Raimundo dizia: tenho necessidade do dinheiro que há meses vem sendo acumulado no Instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Espere, minha irmã, recomendava a entidade. Trabalharemos em seu benefício. E a palavra continuava. A solução é urgente. Você deve ajudar-me com a ação mais expedita, tendo uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Não. Conheço-as e sei onde moram. Então, a gente já começa a entender aqui o porquê daquelas entidades. Assim, os interesses ali eram os mais inferiores e mesquinhos ali possíveis, Interesses materiais, financeiros, Então, assim, não haveria modo de realmente espíritos mais sérios que tivessem com alguma intenção se aproximasse dali, Então, o que eles iriam ali atrair é justamente
esse tipo de espírito que, né, com interesses mais inferiores, mais materiais, né? A gente já começa a entender aí a sintonia do grupo, né? Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou por meu caso com a presteza justa. Não é bem assim. Tenho feito o que posso. Enquanto a matrona baixava o tom de voz, cochichando um cavaleiro maduro, dirigiu-se a Teutônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto. Teutônio, até quando me cabe aguardar? A entidade que parecia embatucar-se com a pergunta silenciou, humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiria liquidar o problema? Que deseja que eu faça? Sei que o gerente da firma é do contra. Ajude-me, inclinando-o a simpatizar-se pela boa solução de meu caso. Nisso, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, solicitando. Meu amigo, conto com seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue e a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não poderá afastar esse abutre? Raimundo respondeu, subserviente, enquanto Quintino tomava a palavra, logo em seguida, pedindo uma prece em conjunto a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhe o serviço solicitado. Entendimentos e conversas continuaram entre os comunicantes, e clientes da casa, todavia, não mais lhe dei atenção, considerando-lhes obscuro aspecto. Em aflitivas circunstâncias, vira obsediados e entidades endurecidas no mal, através de tremendos conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. Aqueles homens e mulheres que se consagravam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhe diziam respeito? Não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar a mover na gleba do mundo? Aulus registrou minhas reflexões amargas, porque generoso Deus se pressa em reconfortar-me. Um estudo atual da mediunidade, mesmo rápido quanto o nosso, seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde os espíritos preguiçosos, encarnados ou desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Mas prosseguirão assim indefinidamente? Perguntei. André, sem dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia que atormenta, compelindo-o a agir-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança.
não adianta fugir da eternidade, porque o tempo benfeitor do trabalho é também o verdugo da inércia. Então, a gente está vendo ali que ali só tinha interesse egoístico, né? Cada um querendo ali resolver os seus problemas ali particulares, pessoais, né? Numa vibração bem ruim, né? E, consequentemente, em sintonia com aqueles espíritos que se afinizavam com esse tipo de pensamento e de ação, né? Ali ninguém estava preocupado em fazer nada em prol de si mesmo ou em prol dos semelhantes, né? Porque se entregam nossos irmãos a semelhantes práticas de menor esforço, há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que o desequilíbrio? Aulus pensou alguns instantes e redarguiu. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior, onde passam dignas, por isso mesmo, de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. É aquilo que a gente estava comentando daquelas videntes, daquelas cartomantes, né? Que as pessoas ali vão saber ali com objetivo de interesse amoroso, interesse financeiro, né? Aí fala que eu fui numa espírita, né? Quer dizer, não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? O fenômeno da mediunidade, ele não é exclusivo do espiritismo, ele acontece em todos os lugares, né? Inclusive em todas as religiões, né? Às vezes a gente vê um padre ali fazer uma pregação tão bonita, um pastor, né? Às vezes é bem intuído ali pelos seus mentores espirituais, né? Então, assim, o fenômeno mediúnico, ele né, Moisés recebeu os 10 mandamentos ali mediunicamente ali no Monte Sinai, né? Então a mediunidade é um aspecto da natureza, é uma capacidade inerente ao ser humano, né? E ela já é desde os primórdios da humanidade. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Indagou Hilário, né? De uma certa forma, que é aquilo que ele está falando, é um processo obsessivo ali também, né? Não só dos desencarnados para encarnados, mas os encarnados estão obsediando também os desencarnados que estão ali, né? Invocando a presença deles, pedindo coisas que, na maioria das vezes, às vezes não estão nem preparados para isso. Então, o processo obsessivo, ele dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, não é só de encarnado para encarnado, né? Desencarnado para desencarnado, isso depende da condição, se o indivíduo está encarnado ou não. Isso não padece dúvidas, confirmou o instrutor. E esse delito ficará impune? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo. Porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigendo. Isso aqui é bem interessante, né, que ele está falando aqui. Tipo assim, se a gente está com uma boa intenção, com um bom sentimento, procurando fazer alguma coisa de boa, para nós próprios, não interesses inferiores, mas em relação ao nosso próximo, pode até acontecer problemas, mas a gente vai ter sempre um amparo, porque a gente está baseado na boa vontade, vamos dizer, está mobilizado por sentimentos mais nobres, né? De fraternidade. Então, a gente pode até ser enganado, errar, mas a gente vai estar sempre amparado, que não é o caso aqui, né? Quando você se entrega realmente a sentimentos inferiores, egoísticos, né?
orgulhosos e tal, a própria espiritualidade te deixa à mercê daquilo, até como um próprio aprendizado, para que você aprenda com aquilo, né? Senão a gente não aprenderia nunca, né? Então, quando a gente tem a boa intenção, a gente realmente está imbuído de um sentimento de caridade, de fraternidade, não que não possa, a gente não passe por, vamos dizer, por percalços, mas a gente vai estar sempre sendo amparado. E é diferente da quando a gente está só com interesses inferiores, interesses egoísticos. Aí a gente fica a nossa própria sorte, né? Que vai ser que vai ser o próprio aprendizado para nós mesmos. Né? Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou: Teotônio e Raimundo, tanto quanto outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que os vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos, como aprendizes no encalço dos mentores aos quais se devotam, na hipótese de não se reajustarem no bem. Tão logo se desencarnem, o dirigente desse grupo e os instrumentos mediúnicos que lhe copiam as atitudes serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, a lhes reclamarem orientação e socorro. E, muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Então, o que ele está dizendo aqui também é uma coisa muito importante, né? Que, às vezes, essas associações elas vão se arrastar, às vezes, por vidas. Né? Não só no plano... por exemplo, ele está dizendo aqui, os desencarnados vão atrás, né, dos encarnados, quando esses desencarnarem, e às vezes vão ter que reencarnar juntos de novo para se ajustarem, né, e se equilibrarem novamente. Quer dizer, então, às vezes, são situações, né, que se cria, às vezes, de uma forma, e que, às vezes, se demora séculos ou várias encarnações para aquilo poder se resolver. E a seriedade disso, né? Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Aquele negócio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Logo após, Aulus concitou-nos a partir. O ambiente não encorajava maior estudo, e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Então, aqui ele encerra esse capítulo, né? Que, nesse exemplo que ele dá, né? A gente vê a seriedade que a gente tem que ter, principalmente nas intenções, né, que um grupo mediúnico assume. Né? Que, no fundo, são essas intenções que vão fazer as sintonias e as ligações, né? Ou com entidades, com espíritos superiores ou inferiores. E, como ele mostra aí no final, essas ligações, às vezes, podem trazer consequências importantes e, às vezes, muito, muito longas. Né? Como sempre, aí, o capítulo curto, né? Traz um monte de esclarecimento aí a respeito da seriedade que os grupos mediúnicos têm que tratar a mediunidade. Quer comentar aí alguma coisa? Aquilo muito que a gente falou a semana passada, né, André, das cartomantes, né, das videntes, né, as ligações que esses grupos vão fazendo com desencarnados, né? A gente estava até comentando isso na semana anterior. Boa noite aí, eu cheguei atrasado. Eu estava em reunião da faculdade, reunião administrativa pedagógica para resolver os pequenos. Mas, na verdade, a gente vê que
a gente pode até inferir esses ensinamentos para a nossa prática como espíritas, né? E dentro do trabalho, dentro ou fora do trabalho mediúnico, né? Quer dizer, nós estamos com a oportunidade de evolução e quando fugimos também aos trabalhos que nos aparecem, que exigem determinados sacrifícios nossos, mas que ao mesmo tempo é uma misericórdia porque nos permite reparar e evoluir, quando a gente recua, a gente, na verdade, inevitavelmente vai se deparar com a dor e o sofrimento, né? Quer dizer, a justiça divina é a dor e sofrimento causado por nós mesmos, na nossa caminhada, né? Então, a seriedade é muito grande, né? E, a gente costuma falar o seguinte: o espiritismo é uma faca de dois gumes, né? Nos dão a faca e o queijo na mão para cortarmos, nos dando uma oportunidade ímpar para que a gente possa reparar e evoluir, né? E ajudar, obviamente, isso faz parte do nosso trabalho, inicialmente conosco mesmo, né? No sentido de a gente se melhorar e também um dever de colaborar com as pessoas ao nosso redor. E, ao mesmo tempo, a gente não vai ter sequer a justificativa da ignorância, né? Em relação aos equívocos, né? Em relação a gente não ter o esforço e o sacrifício. Então, a gente pode até se complicar mais, né? Mas eu acho que nós temos que agradecer por estarmos com essas informações, termos sido tocados e, de certa forma, sermos intermediários para que os outros que ainda estão adormecidos sejam tocados também. Agora, cada um fará a sua obra, né? A gente tem que saber isso. Então, cada um tem que ter sua responsabilidade. E no trabalho mediúnico, mais ainda, né? O trabalho mediúnico é uma coisa muito séria, né? Muito séria. E, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade enorme, né, do médium poder estar realmente reparando seus erros do passado e poder realmente conseguir ascender, né? A mediunidade é uma coisa, está no Evangelho isso, né? Uma coisa santa e tem que ser encarada de forma santa. Uma coisa que a gente costuma, às vezes, cair muito, errar muito, é que a gente, às vezes, começa a fazer um trabalho, uma coisinha simples e tal, e a gente já começa a achar que a gente está fazendo uma grande coisa, que a gente, às vezes, até começa a achar que a gente tem o direito de ser credor de Deus, porque a gente está fazendo alguma coisinha, né? Assim, quando, na realidade, aquilo ali que a gente está fazendo, aquele trabalho mediúnico, aquele trabalho qualquer que a gente esteja fazendo, na realidade é uma oportunidade para nós próprios, né? Aquilo é uma chance que a gente está tendo de conseguir resgatar, né, todos os erros aí que a gente já cometeu, né? Todos nós, senão a gente não estaria aqui nesse planeta, né? Então, assim, às vezes a gente começa a fazer qualquer coisinha e já começa a se achar, né? Vamos dizer assim, como diz o coisa, começa a se achar e começa até a achar que Deus deve alguma coisa para a gente, só por a gente estar fazendo aqui, quando na realidade é a própria misericórdia de Deus que está dando uma oportunidade da gente começar a sair do buraco. Aquele trabalho ali é mais para a gente, né? É mais importante para a gente do que para aqueles que a gente está fazendo. Na realidade, às vezes, por exemplo, no trabalho de passe, né? Às vezes é comum a pessoa se dar um passe e obrigado. E, primeiro, assim, ela não deve nenhuma gratidão a gente, né? Tudo que ali ela recebeu de bom, pode ter sido até ter sido um instrumentozinho, mas tudo veio de Deus, né? Quer dizer, a pessoa não deve gratidão a gente. A gente que deveria agradecer a oportunidade que a gente está tendo de poder fazer alguma coisa. Então, na realidade, é a gente que deveria agradecer cada um que saísse, né? Porque é a pessoa que está dando uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa, para a gente resgatar, né, as nossas, né? Então, a gente tem que enxergar a coisa dentro da perspectiva real, né? Porque alguns médicos começam a se envaidecer por causa disso. Aí é onde existe aí a maior queda aí dos médios e tal, né? Na vaidade, no orgulho. Começam a se achar que estão fazendo alguma coisa, quando, na realidade, a gente está só recebendo uma oportunidade, né? A gente geralmente somos os mais necessitados, né?
a gente faz palestra, alguma coisa assim, geralmente são os espíritos que mais precisam ouvir, né? Tanto é que, quando a gente fala, o ouvido que está mais perto da nossa boca é o nosso próprio, né? Então, aquilo, às vezes, botou a gente ali para falar aquilo, porque a gente não aprendeu ainda, né? Ele está errando, errando, errando. Vamos ver se, botando você ali para falar, ver se você aprende alguma coisa, né? Então, a gente aqui que está Bom, os estudando. benfeitores nos avisam de forma muito clara, né? Todos eles, né? Todos eles, você pega a obra espírita todinha, desde a parte básica, depois as obras complementares, de vários médios, vários espíritos diferentes, eles falam a mesma coisa, né? Uma é a gente tomar cuidado que a causa mais comum de nossas quedas como espíritas é a vaidade, que é filha do orgulho, né? E aí, esse dia eu estava comentando sobre... Tem um capítulo no livro Vozes do Grande Além, que escrafado por Chico Xavier, que o espírito Inácio Bittencourt, que foi um espírita muito dedicado e respeitado aqui no Brasil, acho que foi até presidente de federação, né, espírita, e ele dedicou a vida dele aqui quando encarnado à mediunidade e cura. E aí ele vem na reunião mediúnica lá no centro espírita onde Chico Xavier trabalhava, né, se apresenta e conta que quando ele foi para o plano espiritual, ele desencarnou, ele foi recebido por todos aqueles pacientes, vamos dizer assim, que ele curou aqui na carne, através da mediunidade de cura que ele tinha, né? No entanto, todos estavam com as mesmas enfermidades que ele tinha curado na carne, mas estavam com a enfermidade no perispírito. Então, o cego que ele tinha curado continuava cego no plano espiritual, o paralítico no plano espiritual, ou seja, as doenças permaneceram no perispírito. E ele ficou muito decepcionado com isso, no sentido de que ele se dedicou a vida dele todinha à mediunidade e cura e se depara com essa realidade do plano espiritual. Então, eu pensei assim, por que ele está trazendo isso, né? E isso está lá no livro Vozes do Grande Além. Foram 2 livros, né, que foram gravações de reuniões mediúnicas de Chico Xavier, no Centro Espírita lá no interior de Minas, e essas gravações foram transformadas nessas 2 obras, né, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São vários espíritos em que Chico Xavier, sempre no final das reuniões, ele fazia a incorporação, a psicofonia, né? Então, esses 2 livros, aliás, são maravilhosos, vale muito a pena ler. São muitas lições, né? E aí, essa do Inácio Bittencourt é muito interessante, porque aí ele mostra o quê? Que o mais importante nesse trabalho da mediunidade é a parte moral. É a parte moral que interessa. Porque é essa que é a cura verdadeira. É aquela que vai curar o perispírito, que vai curar as chagas da alma. Né? Como Chico dizia, muitas vezes é a chaga do corpo físico que vai purificar a alma, que vai curar a alma. Né? Por isso que, muitas vezes, quem trabalha com mediunidade de cura, tratamento mediúnico, tem que ter essa noção. Quando é possível a cura física, tudo bem. Né? Normalmente por questões meritórias daquela pessoa. Mas o mais importante é o alimento espiritual. Né? O mais importante é você conseguir ser um intermediário para levar a luz moral, para tocar aquele coração. Senão não adianta. Né? Não adianta. Então, isso é muito legal, porque é uma lição relacionada à mediunidade. Né? Então, de forma alguma, aquele médico que trabalha com cura, ele tem que ficar orgulhoso porque ele conseguiu atingir a cura, de forma alguma, né? Então, ou seja, é uma coisa muito séria, né? Por isso que mediunidade tem que, para você entrar nessa questão da mediunidade, você precisa se evangelizar, você precisa estar muito bem com você mesmo, muito firme nas convicções morais trazidas pelo Evangelho de Jesus, para que você não se complique mais ainda. Né? E aqueles que são médios, porque a gente sabe que médio todo mundo é, independente da crença. E aqueles que são médios e não têm o conhecimento da espiritualidade, não têm uma religiosidade
conectada à mediunidade, é um perigo, né? Mas pelo menos esses ainda têm a justificativa da ignorância. O espírita não tem, não. Né? Então a gente Em pode se relação, complicar mais ainda. em relação à doença aí que você estava falando, na realidade é o seguinte, a doença é o estágio final do desequilíbrio da mente, né? Você tem o desequilíbrio da mente, depois você vai ter do desequilíbrio da matéria pelo espiritual, tá, até ela se manifestar na matéria, né? E a doença física nada mais é do que uma experiência necessária, né, para o espírito, né? Então, assim, o que você está falando, a doença do corpo é a cura, é para a cura do espírito, é uma experiência, uma experiência que você precisa passar para poder se curar de uma série de coisas que a gente precisa, né? Assim, é muito comum você ver pessoas que passaram por doenças graves. Outro dia eu estava vendo um cantor aí que chama, acho que Netinho. Ele teve uma doença grave, ficou na UTI não sei quanto tempo e tal. Então, é muito comum você ver essas pessoas, depois que elas passam por essa experiência, a vida muda totalmente, né? A maneira de pensar, a maneira de encarar a vida, a maneira que você encara as prioridades da vida, né? Então, na realidade, a doença, ela é, em última instância, um desequilíbrio da mente, né? Que vai chegar até o plano material, mas ela é uma experiência, né? A doença não é uma coisa ruim, é uma experiência que você precisa passar, né, para correção de rumo. A dor é assim, né? Então, a dor vem justamente para a gente refletir, para a gente mudar os nossos rumos, né? Então, o ideal é a gente conseguir fazer isso antes de sofrer, né? Mas, às vezes, é necessário a gente sofrer para Mas também conseguir. tem a questão da lei de causa e efeito, né? Então, Sim, muitas vezes você vai se deparar, está dentro do seu planejamento reencarnatório. Muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos isso antes de reencarnar, a enfrentar aquela enfermidade em determinado momento da nossa vida. Por isso que os benfeitores falam de a gente ter sempre a resignação, né? sim, Onde a gente conseguir tirar proveito do sofrimento. Porque imagina você enfrentar uma enfermidade, sofrer e não aprender. sim. Ou É seja, em aí vão, não adiantou é em nada. vão. Mas a gente tem que entender isso, que é uma experiência necessária que a gente precisa Né? passar. Se você Exatamente. não entende isso, se revolta, coisa, é o sofrimento em vão. Esse é o sofrimento em Exatamente. vão. E E aí depois, a cura depende, porque a cura vai depender da questão meritória daquela pessoa, né? Se de repente pode sim, ali encerrar aquela enfermidade, porque já foi suficiente, né? Então, e aí obviamente, né, é um conjunto de coisas para poder a gente entender por que tem pessoas que passam por tratamento espiritual e conseguem consegue resolver, se curar, outros não, né? conseguem se curar, e outros não. O André Luiz tem uma frase muito interessante a respeito disso, que eu acho sensacional. Essa frase é o seguinte: ele diz o seguinte, a, que a lição ela só termina quando ela cumpre o papel de ensinar. Então, às vezes, são essas pessoas que às vezes se curam, conseguem as curas e tal, ou seja, elas aprenderam com a lição, né? Outras às vezes não. Então, aquela lição continua, né? Então, a lição só termina quando ela cumpre o papel de ensinar, né? Então, isso também, por isso que muitas vezes algumas pessoas conseguem. Assim, a causa primária de todas as coisas não é o médium, não é o médium curador, é Deus. Aquilo, né? O médium ali ele é só um magnetizador que serve de instrumento para uma determinada coisa. Mas, se não for a vontade de Deus, nada se realiza. Então, se às vezes a pessoa aprendeu com aquela lição, às vezes ela, né, tem o benefício, às vezes, da cura, porque a lição já cumpriu o papel de ensinar, né? E às vezes não, às vezes aquilo se prolonga e por isso que a gente está nesse mundo aqui, ainda onde tem ainda tanta dor, tanto sofrimento. E outra coisa, muitas vezes as pessoas se interessam pelo espiritismo, né? E às vezes adentram a casa espírita, né? Na questão mística, vamos dizer assim, né? Se atrai muito por essas questões dos Acha que é o pátio espíritos, dos milagres, né? dos efeitos físicos, né? Que aí
capítulo próximo, a próxima semana, e a gente sabe, né, pelas informações dos benfeitores, que a tendência, isso está lá, até acho que no livro dos médios fala sobre isso, né? Que a tendência é a mediunidade ser cada vez mais intuitiva, né? Mais inspiradora e cada vez de menos efeitos físicos, né? Nós tivemos um momento da mediunidade de materialização, de efeitos físicos, que teve uma finalidade, que era chamar a atenção. Aliás, foi isso que chamou a atenção de Kardec. Né? Mas, obviamente, a tendência é cada vez ser menos. Até porque é interessante, né? Nós tivemos grandes médios de cura aqui no Brasil, e que, inclusive, com transmissões pela televisão do que eles faziam. Coisas assim, né? De realmente deixar a gente assim impressionado. Vê se foi suficiente para as pessoas realmente se convencerem, despertarem espiritualmente. Não, não. Então, na verdade, né, o fundamento maior disso tudo aí é a questão moral. É realmente tocar o coração. Isso é o mais importante. Se a mediunidade não conseguir fazer isso, de nada ela vale. Isso está no Evangelho. E muitos, às vezes, se decepcionam com o espiritismo, porque acabam buscando o espiritismo como se fosse um pátio de milagres. Né? Buscam ali milagres que a gente sabe que não vão se realizar. É a falta de entendimento ainda de como são as coisas. Quando o próprio espiritismo, o melhor do espiritismo é justamente esclarecer isso. Né? É isso que a gente está discutindo aqui. O que liberta no espiritismo é a fé raciocinada, você ter fé entendendo por que você, né, como a gente está falando aqui, né, se a pessoa passa por aquela experiência dolorosa, ele entende que aquilo é uma experiência necessária, que a melhor maneira é passar com resignação, com entendimento, que o espiritismo traz todas esse conhecimento para a gente, né, de nada certo, né? Nada certo. A grande missão do espiritismo é justamente isso, né? A gente entender como a vida funciona, né? Como as coisas são. A gente sofre menos. Ô, Newton, agora quase no final do livro, né? Estamos chegando ao final do livro. Você vê que ele faz um relato, né, de uma reunião mediúnica, né? Totalmente diferente daquela reunião espírita do início do livro, né? Em que existia uma harmonia, existia um interesse no desenvolvimento moral, né? Completamente diferente dessa reunião mediúnica que se dá nessa casa, que ele não entra nem muito em detalhes onde que ocorre, né? Mas ele cita que os clientes da casa, né? Então, a gente já percebe como que devia ser aquela situação ali, né? Então, isso acho que também a gente é importante. É o contraponto ali, né? Exatamente, né? E existia quase uma obsessão, né? Dos desencarnados pelos encarnados, né? Sim, totalmente. Ali. E vice-versa, né? Era uma simbiose ali, um ninho de um afagato. Isso vai se arrastar, né? Que provavelmente isso só vai ser resolvido, como na maioria das coisas, em reencarnações. Com a família, né? E a vida a gente vê as pessoas falando, nossa, tem tantos problemas na família, é esperado que realmente aconteça isso, né? Porque é aí que as coisas se resolvem, a oportunidade que a gente tem de resolver muitas coisas pendentes do passado, né? A gente viu vários exemplos aqui nesse livro mesmo, de outros capítulos, né, de reencarnações juntos, né, de espíritos comprometidos aí no passado aí, delituoso, né, e vai reencarnando cada vez mais próximo. Né? Eu tenho um amigo meu, costumo falar isso para ele é difícil ter uma dificuldade com a sogra enorme. Né? Então, eu falo assim, Chico, melhor você se entender com a sua sogra agora, antes que ela volte na próxima encarnação como sua mulher, como sua filha. Né? É melhor resolver
resolver as pendências agora, porque assim, a coisa vai apertando os laços, né? Se você não consegue se resolver, os laços nas próximas vezes vão ficando mais próximos, né? Aí, aquela dificuldade que você tem de um parente, de um amigo distante, às vezes, aí na próxima já vem mais perto de você, né? Então, Tem uma frase no livro do Chico, só que eu não lembro qual é nesse momento, em que ele fala que a gente precisa aprender a evangelizar as relações. Né? É isso mesmo é que você está falando, né? é difícil, né? Para a gente é muito Muito. difícil. Muito difícil. Se não fosse, a gente não estava tudo aqui. Mas é isso. Por isso que ó, no livro dos Espíritos, do Evangelho, fala o seguinte, né? Que o nosso maior inimigo, Emmanuel fala muito nisso, André Luiz também falou, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É o nosso homem velho. Olha a dificuldade. Né? Se você trata de você mesmo esses problemas e enfrenta os seus males que estão dentro de você, você resolve quase tudo. Né? Processo obsessivo, por exemplo. Se você estiver bem resolvido com você mesmo, né, você afasta o processo obsessivo. Então, é um trabalho de dentro para fora, o tempo todo isso. Né? Mas qual a dificuldade nossa? A gente quer mudar o outro, a gente nunca quer mudar a nós mesmos. A gente não entendeu ainda que a única coisa que a gente pode mudar nesse mundo somos nós. É a única coisa que a gente tem vamos dizer, alcance de fazer, mas a gente está sempre assim, a gente não quer mudar e a gente quer mudar o outro. Então, a gente não vai dar certo nunca. Agora, às vezes a gente ouve também o seguinte, viu, Nilton? Pessoas que falam assim, se eu visse espírito, se eu ouvisse os espíritos, aí eu teria mais fé, porque eu teria aquela prova, tal. Mas não é bem assim, né? Porque você imagina só, se você for ver a história de Chico Xavier, a história de Divaldo Franco, você tem que estar num nível muito bem elevado, uma bagagem, para você conseguir viver aqui a vida encarnada, lidando com essa realidade espiritual do seu dia a dia. Porque senão você fica louco. Vai parar no hospício. Aliás, como muitos, né? Porque não tem nenhum preparo para conseguir realmente lidar com isso. Veja, a gente vê o lado deslumbrante da mediunidade de Divaldo, mas vê o lado de sofrimentos e sacrifícios que ele passou desde a infância, vendo espírito. Chico também. Durante boa parte da vida dele, até ele realmente descobrir o espiritismo e aí clarear tudo, ele tinha dificuldade até de saber aquela pessoa que estava vendo e ouvindo se era encarnado ou se era desencarnado. O André, pensa bem. Chico é a mesma coisa. A gente que é médico, a maioria de nós dificilmente você tem um médico, médico, né, que é o profissional de saúde, que tem evidência, né? Você já imaginou? Se a gente tivesse que trabalhar, você está numa UTI, vai ter que fazer um procedimento. Se você começasse a ver espírito, ver uma coisa, isso atrapalha até no próprio exercício da profissão, né? Você começa a se influenciar, até entra em desequilíbrio, né? A não ser que você esteja num nível que não é o caso de 99%. E aí é outra história, mas a gente ia descompensar. De uma forma, exatamente, de uma forma geral para nós mortais, né? Então, assim, você pode ver, é difícil você ver um médico ou algum profissional de saúde que tenha uma mediunidade de evidência, muitas assim, acho que quando você já escolhe esse tipo de coisa, acho que já é meio porque os ambientes que a gente ambiente hospitalar é um ambiente pesado. Sim. Né? Então, assim, esses ambientes que a gente anda de dor, de coisas são. Você imaginou se a gente começasse a ver tudo ali, começasse a. Você já imaginou um guarda de um sistema carcerário médio, vendo espírito, ouvindo dentro de uma prisão? Você imagina? Já imaginou? Num ambiente que a gente sabe o que frequenta ali, sim, do ponto de vista desencarnado? Sim. Ou seja, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que dá para a gente, aquilo que Deus sabe o que faz. É verdade. Deus sabe o que faz, é verdade. Cada um vem com os instrumentos que precisa, né?
Mas é isso. Mas esse negócio também de acreditar, André, você falou, se eu visse espírito, eu acreditaria. Não acreditaria. Quem não acredita vai achar que está alucinando, vai achar que é um problema psiquiátrico, nem assim não vai acreditar. Quem não acredita, nem vendo, não acredita. Mas é Olha, isso. gente, não é muito longe. Hoje você pega... Tem uma médium aí, eu esqueci o nome dela, que tem várias filmagens dela dentro da casa espírita, e ela tem evidência, ela vê, ela ouve, ela dentro da reunião, né, pública da casa espírita, ela conversando com as pessoas que estavam na casa e ao mesmo tempo com os entes queridos da pessoa, e falando para aquela pessoa detalhes de tudo, né, como o Chico fazia, né, e ela hoje, na atualidade, né, eu vi alguns vídeos dela agora recentemente, e está ali, está ali. Coisas que não está, né, explícito. Há uma mediunidade explícita. Hoje, com a questão tecnológica, você consegue hoje, né, propagar isso. Mas se a pessoa não estiver preparada, Muito né, equilíbrio. não adianta. Vai achar que aquilo ali, vai dar um nome qualquer científico para aquilo. Aí isso é uma telepatia, ela lê a mente da pessoa, não sei o quê, ou então é charlatanismo, tal, papai, vai. É verdade. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Vou encerrar aqui, então, e na próxima semana a gente dá continuidade aí com o capítulo 28, efeitos físicos. Né? Alguém quer fazer uma prece aí de encerramento? Quer fazer, André? Não, eu estou de castigo, eu cheguei bem atrasado. É por isso mesmo, chegou atrasado, o último que chega faz a prece. Vamos lá, então, vamos lá. Então, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos benfeitores, aos mentores desse trabalho, aos mentores da AME, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, estudando as realidades espirituais, as verdades trazidas pelos benfeitores, pelos trabalhadores de Cristo, para que possamos estar mais iluminados e que consigamos iluminar ao nosso redor, colaborando com Jesus na progressão deste mundo em que vivemos. Possamos estar sempre fortificados em nossa fé, com bom ânimo, com boa vontade e com vontade firme de evoluirmos e conquistarmos os verdadeiros valores para a vida eterna, as virtudes para as quais viemos aqui conquistar. E que juntos possamos aí somar esforços para ajudar, então, aos benfeitores nesse trabalho de transição planetária, adentrando aí ao mundo de regeneração, para que a gente possa aí, no futuro bem próximo, já sentir o bem prevalecendo a cada dia. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Então, agradecendo aí todo mundo a presença, a gente vai encerrando aqui a nossa gravação e na semana que vem a gente está de volta com o capítulo 28, aí, que já estamos encerrando aqui esse livro. Né? Depois a gente vai dar continuidade com o próximo livro, que deve ser o Evolução em Dois Mundos. Tá bom? Uma boa noite a todos, então. Boa noite.